Pastor Ruberval Alves Leite, pastor presidente do campo de Ceilândia Norte, do Ministério Internacional do Guará. Pastor, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Mais um dia que o Senhor me concede. Pastor, e aí? Aniversário, festa, alegria. Como é que o senhor está se sentindo, completando mais um ano de vida? Rapaz, muito feliz, porque Deus tem me ajudado a chegar até aqui. E por maior que seja a dificuldade que a gente tem na vida, até para liderar na igreja, mas quando a gente vê o carinho dos irmãos, a consideração, a gente recebe força para mais 100 anos na vida. E a família, pastor, como é que tá? Como é que tá os filhos? Qual as perspectivas do senhor para o futuro agora? A família está muito bem. A família é uma dádiva que o Senhor teve para comigo. E os filhos são uma bênção, a esposa uma bênção. E o futuro, é claro, a Deus pertence, mas o nosso desejo é que se cumpra as promessas do Senhor na nossa vida. Pastor Ruberval, como o senhor está completando mais um ano de vida, é uma pergunta que não tem como a gente não fazer. E a saúde? Como é que está a saúde, pastor Ruberval? Até aqui o Senhor tem me ajudado. Alguma coisa que não é 100% é por descuido meu. E aquilo que é descuido meu, o que me falta é corrigir para poder ser saudável e desfrutar daquilo que o Senhor dá para nós, que é viver bem na face da terra. Pastor, sempre em aniversário a gente faz uma análise, do que já passou, das experiências e do que está por vir. O que o senhor espera de agora em diante? Eu espero que os projetos sejam realizados. Todos nós temos sonho, todos nós temos projeto. O que já passou eu tiro como experiência. Hoje eu procuro viver na presença do Senhor. E o futuro eu peço que o Senhor conceda a realização de sonhos e que se cumpra as promessas dele na nossa vida, no sentido da gente ser próspero cada vez mais, desfrutar de tudo aquilo que ele deixou para nós, que é a felicidade e o verdadeiro amor. Pastor, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem percebido que, no geral, no nosso ministério, em outras igrejas, existem muitos pastores ficando doentes, com problema de saúde. O que o senhor teria a dizer, assim, nesse sentido de saúde dos pastores, da qualidade de vida para a igreja? O senhor acha que isso é importante? Realmente é importante. E esse sinal vermelho, que nós reclamamos muito de alguma coisa que não está bem, eu acho que a igreja precisa despertar por esse lado, no sentido de motivar as pessoas a se cuidarem melhor. A gente precisa de ter esse cuidado para ter uma vida saudável. E muitas vezes a gente incorre em algum acontecimento na vida, ou alguma tempestade na área da saúde, por descuido nosso. Mas os médicos estão aí, os exames estão aí, o que falta é a gente despertar para essa realidade. E a Bíblia nos orienta que nós devemos cuidar da igreja e de nós também. Como é que é para você que é servidor público e pastor de uma igreja tão grande? Como é que faz para conciliar todo esse trabalho? Rapaz, tinha dificuldade, mas agora estou na semana de aposentar e o meu desejo é disponibilizar mais tempo para a igreja, para os irmãos, e no sentido de servir. Eu sempre bato na tecla que a missão do pastor é servir. E quando nós temos mais tempo para fazer isso, é claro que nós temos uma realização pessoal. Eu quero dedicar meus dias, minha vida na obra do Senhor, porque do Senhor vem a recompensa para tudo aquilo que nós fizermos. Pastor, é um assunto interessante também que geralmente se fala muito, não só no nosso campo, mas no nosso ministério, na Assembleia de Deus, é a questão dos usos e costumes. Como é que a igreja hoje, o campo de Ceilândia Norte, vê essa situação? Os usos e costumes, ele é a tradição da Assembleia de Deus, não no sentido de salvação. O que importa na vida da pessoa é a consciência, é a maturidade, a pessoa ela mesmo se examinar e saber se de uma forma ou de outra está agradando a Deus. Se da maneira que ela está, ela achar que está servindo bem a Deus com alegria, não me compete a descredenciar a fé de ninguém, o crédito de ninguém. A palavra de Deus é a todos. O Senhor diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Portanto, eu acho que além dos usos e costumes, o principal objetivo de nós na face da terra é caminhar para uma salvação. E a salvação só vem através de Cristo, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu não sarei fora. Pastor, antigamente tinha muito na igreja, a mulher teve muito assim um julgo sobre a vida da mulher na igreja. Se a mulher cortava a pontinha do cabelo, tinha exclusão, tinha prova, não sei o quê. Como é que a igreja vê isso nos tempos atuais? A igreja nos tempos atuais, a palavra de Deus ela não muda. É aquilo que eu falei, isso é uma decisão da pessoa. Tem muitas situações que as pessoas fazem isso porque estão se cuidando, porque querem estar mais elegante, mais bonita. E o que importa não é esse físico nosso, o que importa é a nossa vida espiritual. Porque o corpo ele padece, o corpo ele se desfaz. A nossa vida espiritual ela permanece com Cristo numa eternidade em felicidade, conjunto, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Essas questões de uso e costume são muito pequenas para impedir a nossa fé. Eu não tenho que estar julgando ninguém. Só há um justo juiz que é Cristo. O que a gente tem que estar é servindo ao Senhor com alegria. Então, a palavra de Deus é aberta a todos. A igreja é um local de reunião. Não me cabe a questionar a vida pessoal de ninguém. O que importamos é lutar para ser feliz na terra e caminhar para uma felicidade também no céu. Pastor, a gente tem na igreja vários tipos de pessoas, assim como na sociedade tem vários tipos de cultura, de estilo, de personalidade. Como juntar isso tudo na igreja e formar uma união? É com a graça de Deus. Você sabe que temperamentos diferentes, cultura diferente, criações diferentes, convivências diferentes, temperamentos diferentes. Agente individual, ou pastor, qualquer líder que esteja na frente de uma comunidade ou de um rebanho, ele não consegue trabalhar nem juntar essas pessoas num só pensamento, a não ser a presença do Espírito Santo. A união, o amor, a convivência é bíblico, nós temos que lutar para isso, porque a palavra de Deus diz que nós somos um só corpo. E se nós somos um só corpo, todos os membros da igreja têm que trabalhar de forma amigável, unida, um servindo ao outro e todos servindo a Deus. Pastor, hoje a gente não tem como mais fazer cultos e ter um evangelho voltado para a década de 60, né? Como é que o senhor vê agora a modernidade, as redes sociais, o avanço da tecnologia e como isso pode ser usado para difundir o evangelho? Nós não podemos viver na atualidade sem a tecnologia. Essa é uma realidade. O que já passou, passou. As conquistas que vieram, elas foram para melhor, para se exercer com mais rapidez tudo aquilo que nós planejamos fazer, inclusive na igreja. Nós temos facilidade na mídia, de consulta, de pesquisa, de divulgação, da evangelização, de um trabalho missionário. As redes sociais são uma maravilha, é fruto da inteligência humana dada por Deus. O que compete a forma ou o uso de cada instrumento desse é a forma com que a pessoa vai se expor, é o que vai falar, é o que vai conduzir. E nisso tudo é trabalhado dentro da Bíblia. Se nós seguirmos o que instrui a palavra de Deus, nós saberemos usar também os recursos tecnológicos para o bem. E no sentido de comunidade, ela traz uma ampla união, porque nós podemos confraternizar. Mesmo não estando presente, podemos dizer para quem está do outro lado que nós amamos, podemos parabenizar pelo aniversário, podemos orar por uma pessoa que está doente. É uma extensão da igreja também, se usarmos de forma correta. Pastor Ruberval, tem um assunto que tem tomado muito as redes sociais, que tem sido um motivo de discussão, que é a questão do calvinismo. O que o senhor tem a dizer sobre isso, o calvinismo na Assembleia de Deus? Essas linhas de interpretações, calvinismo, arminianismo e outras correntes, elas são de interpretações humanas. Eu não vou ficar preocupado se Jesus vem antes ou depois de uma tribulação. Eu não estou me preparando para a tribulação.
eu estou me preparando para ir para o céu. Então, independente de uma corrente dizer que nós vamos passar por uma grande tribulação antes da vida de Cristo, e outras achar que não, que é depois, e eu não tenho que me atrelar, trazer essa tribulação como um foco principal nessa questão. O que tem que ser destacado nessa questão não é a tribulação, é a volta de Cristo. E a palavra de Deus nos garante que Cristo breve voltará. E eu tenho que me preparar para encontrar com Cristo. Pastor, para a gente finalizar essa conversa, eu queria que o senhor deixasse primeiro uma mensagem para os pastores, né, das nossas igrejas, nossas sedes locais, das congregações, subcongregações, e depois também para os nossos membros também que estão assistindo isso aqui, que nós temos muitos membros espalhados pelo Brasil afora, né? Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem primeiro para os pastores e depois para os membros. A todos os nossos pastores de sedes locais, congregações, subcongregações e de outras igrejas com a irmã, eu desejo bom sucesso, eu desejo felicidade, eu desejo que a palavra de Deus seja o principal foco de instruirmos as ovelhas o caminho que deve seguir. E eu espero que, se nós colocarmos em prática aquilo que a Bíblia orienta, com certeza a igreja será bem sucedida. Desejo que todos tenham um ministério de forma crescente. Aos nossos irmãos da igreja e das igrejas com a irmã, eu desejo também, da mesma maneira que nós vamos prosseguir nesse caminho. O caminho, ele tem altos e baixos, o caminho tem dificuldades, tem adversidades, tem mudanças radicais. O que importa é nós não parar, não desistir e não olhar para trás. Vamos sempre olhando para frente. Olhando para frente, nós vamos enxergar a Canaã bem mais próxima. E atravessando o Jordão, aí nós vamos desfrutar de tudo aquilo que tem de Deus preparado para nós. Então, que todos sejam cristãos conscientes, com maturidade, usando sempre a forma de falar, sempre a orientação de Deus. O foco nosso, de membros, de pastores e de qualquer líder religioso, não tem que ser a instituição ou a religião. O nosso foco tem que ser Cristo. É a Ele que nós devemos a tudo e também a nossa salvação. É por Ele e é para Ele que nós dedicamos todo o nosso tempo. Felicidade para vocês. Deus abençoe.